Agora mesmo há um homem ouvindo isso que está absolutamente convencido de que sua história é diferente de todas as outras. Ele acredita que o que vive com essa mulher casada não é uma aventura comum, não é um erro passageiro, não é mais uma traição. Em sua mente, o que eles têm é especial, único, autêntico. Ele tem certeza de que ela está presa em um casamento sem amor, que dorme ao lado de um homem que não a compreende, que não a deseja, que não a vê. E ele disse a si mesmo que chegou tarde demais, mas que mesmo assim é o seu verdadeiro amor, sua salvação, sua alma gêmea fora de tempo. Essa ideia se tornou o pilar que sustenta todo o resto. Cada mensagem enviada às escondidas, cada encontro roubado, cada promessa sussurrada sobre um futuro que algum dia chegará. Tudo se justifica porque ele acredita que é diferente, porque ele precisa acreditar. Sem essa narrativa, a realidade seria insuportável. Sem essa história, não seria um romance impossível, mas simplesmente um homem se deitando com a mulher de outro. E aqui vem a parte incômoda. Em muito pouco tempo, essa ilusão vai começar a se quebrar. Não porque o seu caso seja mais sombrio do que outros, mas porque é exatamente igual. Tão previsível que eu poderia descrever cada etapa sem saber nada sobre você. As palavras que ela repete, as desculpas que oferece, a culpa que aparece e desaparece, a esperança que nunca se concretiza e o final devastador que sempre chega. Você não está escrevendo uma história de amor. Você está seguindo um roteiro que milhões de homens seguiram antes, convencidos, assim como você, de serem a exceção. Seu cérebro interpreta a dor como paixão, a espera como prova de amor, a incerteza como intensidade. E quanto mais você sofre, mais se convence de que deve ser real, porque ninguém suportaria tanto por algo que não fosse. Mas essa é precisamente a armadilha. Não é amor o que o mantém aí, é a necessidade de que todo esse sacrifício faça sentido. Porque aceitar a verdade significaria fazer algo que você ainda não está preparado para fazer. Ir embora. Renunciar não apenas a ela, mas à fantasia que o permite seguir em frente. E enquanto não o fizer, continuará acreditando que é diferente, mesmo quando tudo indica que não é. Antes de continuar falando dela, há algo que você precisa entender sobre si mesmo. Neste momento, você não está apaixonado. O que você está vivendo não é amor, é uma reação química. Uma prisão neuroquímica que seu próprio cérebro construiu e da qual ele acredita não poder escapar. Cada mensagem secreta, cada encontro às escondidas, cada vez que ela lhe diz que gostaria de tê-lo conhecido antes, seu cérebro responde liberando dopamina em níveis que nada devem a um vício real. Não é uma metáfora. Você está literalmente viciado em uma mulher que todas as noites volta para casa com outro homem. O mais perverso de tudo é que sua mente interpreta essa tortura como paixão. A dor não o afasta, ela o vicia mais. Porque quando você está envolvido com uma mulher casada, você não está vivendo um relacionamento. Você está preso em um padrão psicológico tão repetido que poderia ser descrito como um roteiro. Os encontros roubados, as promessas que nunca se concretizam, a culpa que aparece e desaparece, a esperança constante de que algo vai mudar. E no final, um desfecho devastador que sempre chega, embora ninguém queira vê-lo. Nada disso é espontâneo, nada é único. Você não está criando uma história de amor. Está seguindo um livreto que milhões de homens seguiram antes, palavra por palavra, convencidos de que eles sim seriam a exceção. E é aqui que entra a narrativa que ela lhe oferece. Ela diz que o marido não a entende, que não a deseja, que vivem como colegas de quarto. Mas essa história, ela não conta apenas para você, ela a conta para si mesma. Aceitar a verdade seria destrutivo demais para a própria imagem dela. Reconhecer que quer a segurança do casamento e a emoção da infidelidade ao mesmo tempo implicaria uma autoconsciência que a obrigaria a se ver sem desculpas,
Então, ela constrói um relato onde ela é a vítima, você é o salvador e o marido dela é o vilão. E você acredita porque precisa acreditar. Porque sem esse relato, não há romance. Há apenas traição. E quanto mais tempo você passa dentro dessa dinâmica, mais profundamente o vício se reforça. Seu cérebro para de buscar estabilidade e começa a perseguir picos emocionais. Não amor, não conexão. Apenas a próxima dose. Há algo que você não quis ver com clareza, porque vê-lo destruiria toda a história que o mantém aí. Essa mulher não apenas lhe conta um relato sobre o casamento dela. Ela está interpretando um papel. E não o faz unicamente para você. Ela o faz, sobretudo, para poder viver consigo mesma sem enfrentar a verdade. Porque admitir que não é uma vítima presa, mas alguém que deseja ao mesmo tempo a segurança de um casamento e a excitação de uma aventura, exigiria um nível de honestidade brutal. Uma honestidade que derrubaria a imagem que ela tem de si mesma. Assim, ela cria uma narrativa mais confortável. Nessa história, ela sofre. O marido dela é frio, distante, quase inexistente. Você aparece como o único homem que a vê, que a entende, que a faz sentir viva. E sem perceber, você aceita esse papel. Você precisa acreditar, porque sem essa estrutura, tudo desmorona. Sem esse roteiro, você não é o herói de uma história trágica, mas simplesmente o homem que dorme com a mulher de outro. E essa ideia é demasiado incômoda para ser sustentada por muito tempo. Mas repare em algo importante. Essa narrativa nunca muda, não importa o nome, a idade ou o contexto. É sempre a mesma. Um marido incompreensivo, um casamento morto, uma mulher presa pelas circunstâncias e um amante que chega tarde demais, mas que representa o amor autêntico. Não é coincidência. É uma construção psicológica que permite justificar a traição sem assumir responsabilidade. Ela precisa se ver como alguém que não tem opção, como alguém empurrada a essa situação pela vida. E você precisa vê-la assim para poder continuar aí sem se sentir culpado. É uma colaboração silenciosa. Você aceita o papel de salvador. Ela aceita o papel de vítima. E o marido, sem estar presente, torna-se o vilão perfeito. O problema é que nenhuma dessas versões é real. Não são identidades, são atuações. Com o marido, ela é a esposa sacrificada. Com você, a mulher apaixonada presa pelo destino. Com os amigos, a cama está pensando o que fazer. Ela troca de máscara conforme o cenário, e em todas elas continua sendo a protagonista. E você não é o co-protagonista que pensa ser. Você é parte do público. Alguém que confunde uma atuação bem ensaiada com uma verdade profunda. Há uma mentira que sustenta muitas das suas esperanças, embora raramente a diga em voz alta. A ideia de que você é diferente. De que antes de você ela nunca tinha feito algo assim. De que ela cruzou essa linha só porque com você foi diferente. Mas a realidade é muito mais incômoda. Isso não começou com você. E não vai terminar em você. Ninguém acorda um dia e decide trair de repente uma vida inteira. A infidelidade não é um acidente, é um processo. Começa de forma discreta, quase inocente. Uma fronteira emocional que é cruzada. Uma conversa que dura demais. Uma cumplicidade que não deveria existir. Depois vem os olhares, o flerte, as amizades inofensivas que já não o são. E quando o contato físico chega, a traição já foi ensaiada muitas vezes. Quando você apareceu, ela já havia aprendido a compartimentar. Já sabia como separar uma parte da vida dela de outra. Já havia praticado a arte de mentir, sem que a voz tremesse. Já havia aprendido a justificar tudo dentro da própria cabeça. Você não foi o início do caminho. Você foi mais um trecho. Pense no que isso exige a nível psicológico. Alguém capaz de beijar os filhos antes de dormir. Dizer ao marido que vai a uma aula de yoga e dirigir direto para encontrá-lo. Alguém que pode mudar de registro emocional em questão de minutos. Isso não é distração.
É uma habilidade. A capacidade de viver várias vidas ao mesmo tempo sem que elas se choquem. Em cada uma dessas vidas, ela é a protagonista. Com o marido, a esposa cansada que aguenta por responsabilidade. Com você, a mulher apaixonada presa pelas circunstâncias. Em seu círculo social, a pessoa forte que está avaliando suas opções. Nenhuma dessas versões é completamente falsa, mas nenhuma é completa. São fragmentos cuidadosamente selecionados. E aqui está o que é mais difícil de aceitar. Se ela conseguiu fazer isso com você, também poderá fazer com outro. Porque não se trata de química, nem de destino, nem de almas gêmeas. Trata-se de um padrão aprendido. Você não é a exceção que quebra a corrente. Você é a confirmação de que a corrente funciona. A partir daqui, sua história deixa de ser pessoal e se torna mecânica. Porque, embora você acredite que o de vocês é único, quase sempre se encaixa em um dos 4 cenários muito específicos. Não há exceções, apenas variações do mesmo dano. O primeiro cenário é o mais comum e também o mais enganoso. É o da mulher que busca validação. Não necessariamente porque odeia seu casamento, mas porque se sente invisível, entediada, esquecida. Talvez esteja entrando em uma fase da vida em que começa a duvidar de seu atrativo, de seu valor, de sua capacidade de continuar sendo desejada. E então você aparece. Você a olha como se ela fosse extraordinária. Escuta cada palavra como se fosse importante. Faz com que ela se sinta novamente o centro da história. Mas aqui está a verdade incômoda. Ela não quer você. Ela quer o que você representa. Cada elogio que você lhe se dá, cada vez que a escolhe te se molha acima de sua própria vida, cada sacrifício silencioso, é uma dose do reconhecimento que ela precisa desesperadamente. Você não é um amante. Você é um espelho. No início, tudo é intenso. A conexão parece irreal. O sexo é explosivo. Ela diz que nunca havia se sentido assim, que com você se sente viva. Mas observe com atenção o que acontece quando ela já confirmou o que precisava confirmar. Quando sabe que continua sendo desejada, que ainda tem poder sobre os homens. Ela começa a se afastar. As desculpas aparecem. Tudo se torna complicado. O marido suspeita. Ela precisa de tempo. O que ela realmente está dizendo é que você já cumpriu sua função. O segundo cenário é mais sombrio. É o da mulher viciada em drama. Ela não ama ninguém. Ela ama a história. A clandestinidade, o perigo, a intensidade emocional. Ela não vive o relacionamento, ela o dirige. Ela é a roteirista, a diretora e a protagonista de seu próprio drama pessoal. Uma semana ela tem certeza de que vai largar tudo por você. Na semana seguinte, não pode por causa do dinheiro. Depois são os filhos. Depois está confusa. Depois só ama você. Depois precisa de espaço para pensar. Você não está em um relacionamento. Você está preso em uma câmara de tortura psicológica projetada para mantê-lo emocionalmente no limite. Essa mulher se alimenta do seu sofrimento. Quando você suplica, quando você se desmorona, quando sua ansiedade é evidente, é quando ela se sente mais viva. Ela tem 2 homens orbitando ao redor dela, lutando por sua atenção, demonstrando seu valor. E ela nunca escolherá. Porque escolher termina o jogo. E o jogo é exatamente o que ela precisa para se sentir alguém. O terceiro cenário é aquele que, por um tempo, parece uma vitória. Depois de meses, às vezes anos de espera, ela finalmente deixa o marido por você. Toda a dor, toda a humilhação silenciosa, toda a esperança adiada parecem ter valido a pena. Ela diz que agora sim, que finalmente vocês são livres, que ela escolheu o amor verdadeiro. E por um breve momento, você acredita. Mas observe com atenção o que acontece depois. Assim que ela está completamente disponível, algo fundamental muda. A tensão desaparece. A intensidade se dilui. Já não há perigo nem clandestinidade.
Já não há mensagens roubadas, nem encontros às escondidas. De repente, você é apenas mais um homem, com rotinas, problemas, cansaço e vida real. E a fantasia que definia o relacionamento morre. O mais cruel é que ela começa a ter ressentimento de você por isso. Você deveria ser a saída, não a nova normalidade. A prova de que o amor poderia ser diferente, extraordinário, cinematográfico. Mas agora você é simplesmente outro relacionamento, com o peso adicional de ter sido construído sobre uma ruptura. E esse ressentimento se transforma em distância, em críticas, em uma insatisfação constante que ela já conhece muito bem. Em poucos meses, aparecem os mesmos sintomas que ela atribuía ao seu casamento anterior. Frieza, tédio, a sensação de que falta algo. E quase sempre, esse algo volta a aparecer da forma mais previsível possível. Outro homem indisponível, outro triângulo, outro início clandestino que recria exatamente o padrão que os uniu a vocês. O quarto cenário é o mais devastador, porque nunca termina de verdade. Ela não deixa o marido. Tampouco se compromete a fazê-lo. Ela o mantém suspenso em uma esperança perpétua. Aperfeiçoou a arte de lhe dar o suficiente para que você não vá embora, mas nunca o bastante para que você esteja em paz. Uma mensagem ocasional, uma tarde roubada, promessas constantes de que logo tudo mudará, de que ela só precisa de um pouco mais de tempo. Enquanto isso, os anos passam. Sua vida se torna uma sala de espera. Você adia tudo. Decisões, projetos, relacionamentos. Porque está sempre aguardando um futuro que nunca chega. E ela sabe disso. Sabe que não vai deixar o casamento. Mas também sabe que enquanto continuar alimentando sua esperança, você permanecerá disponível, leal, sempre lá quando ela precisar de validação, emoção ou escape. Nesse cenário, você não é o parceiro dela. Você é a rede de segurança emocional dela, o plano alternativo dela, o lugar para onde ir quando a vida real pesa demais para ela. E quanto mais tempo você permanece aí, mais difícil se torna sair, porque você não está apenas preso por ela, mas por tudo o que sacrificou para não perdê-la. Agora é o momento de entender o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça, porque o que você sente não é amor. É limerência amplificada por reforço intermitente, o padrão de vício mais poderoso que a psicologia conhece. Não é uma opinião, é um fato amplamente estudado. Qualquer cientista do comportamento sabe que recompensas aleatórias geram uma dependência muito mais forte do que recompensas constantes. Quando você nunca sabe quando o prêmio chegará, seu cérebro se torna obsessivo. Às vezes ela responde na hora. Outras, desaparece por dias. Às vezes é carinhosa, apaixonada, presente. Outras, distante, culpada, fria. E cada vez que ela volta, mesmo que seja com um mínimo sinal, seu cérebro libera dopamina como se você tivesse ganhado algo valioso. Você se transforma em um jogador diante de uma máquina caça-níqueis. Você continua puxando a da alavanca porque se lembra que alguma vez funcionou. Não porque esteja funcionando agora, mas porque poderia funcionar novamente. E esse poderia é suficiente para mantê-lo viciado por anos. A isso se soma o princípio da escassez. Como você não pode tê-la por completo, sua mente a supervaloriza. É economia básica aplicada às emoções. Se ela estivesse disponível, se pudesse ligar para você quando quisesse, passar fins de semana com você, apresentá-lo ao círculo dela sem mentiras, seu cérebro se acostumaria, se normalizaria. Ela deixaria de parecer extraordinária. Mas como cada momento é roubado, limitado, proibido, seu cérebro o interpreta como algo extremamente valioso. Cada mensagem se torna um prêmio. Cada encontro uma dose. Cada promessa uma esperança química. E quanto menos você tem, mais quer. Aqui está a parte que ninguém quer aceitar. Ela sabe disso. Talvez não em termos científicos, mas ela entende isso em nível instintivo. Ela sabe que a ausência dela é o que o mantém viciado.
Sabe que, no momento em que se tornar completamente acessível, perderá poder, mistério e atrativo. Por isso, mesmo quando poderia ir embora, muitas vezes não o faz. Porque ser desejada por dois homens, estar no centro de um triângulo emocional, lhe dá uma sensação de importância que nenhuma relação normal poderia oferecer. E enquanto você continuar confundindo intensidade com amor, o ciclo permanecerá intacto. Há mais uma ilusão que você precisa perder, embora isso o machuque. Apesar de tudo o que ela lhe conta sobre o casamento morto, sobre a falta de intimidade, sobre dormir como estranhos sob o mesmo teto, o mais provável é que ela continue se deitando com o marido. Aquelas noites em que ela não responde porque está sendo vigiada, aqueles fins de semana em que ela vai com ele, pelas aparências, não são inocentes. Eles compartilham a cama, e não apenas para dormir. A ideia de que vivem como colegas de quarto é uma fantasia conveniente. Uma história que precisa que você acredite para se sentir especial. Porque admitir que ela mantém ativamente dois relacionamentos ao mesmo tempo quebraria o relato que o faz sentir-se diferente, escolhido, importante. E esse relato é a única coisa que mantém a dinâmica viva. O marido dela, embora ela o pinte como ingênuo ou ausente, provavelmente percebe que algo não se encaixa. Mudanças de senhas, roupa íntima nova, distância emocional, um interesse repentino pelo corpo dela, por novas atividades, por reinventar-se. Os homens não são tão cegos quanto ela gosta de acreditar, mas aqui está a parte que realmente o desconcerta. Talvez ele não se importe tanto. Alguns homens sentem alívio quando suas esposas têm casos. Reduz a pressão. Diminui as expectativas emocionais e sexuais. Dá-lhes espaço para se concentrarem no trabalho, em seus hobbies ou até mesmo em suas próprias escapadas. Sua grande história de amor pode ser, para ele, uma solução prática. Agora pense no que isso diz sobre ela. Uma pessoa capaz de dizer "eu te amo" ao marido pela manhã, escrever a mesma coisa para você ao meio-dia, ajudar os filhos com os deveres à tarde e voltar a escrever para você antes de dormir. Essa capacidade de se fragmentar, de mudar de identidade conforme o interlocutor, não é romantismo. É um sinal de alerta profundo. E ainda assim, você continua imaginando um futuro com alguém capaz de viver tantas vidas paralelas sem que a consciência se quebre. Enquanto você se consome tentando entender o que vocês são, ela simplesmente muda de registro e continua. Porque para ela, tudo isso não é um conflito existencial, é uma forma de funcionar. Tudo isso não acontece sem consequências. Enquanto você acredita que está apenas envolvido em uma história complicada, algo muito mais profundo está se quebrando dentro de você. Pouco a pouco, sem perceber, você se acostuma a mentir, a ocultar, a sorrir em reuniões, sabendo que está participando da destruição de uma família. Sua bússola moral não se quebra de repente. Ela se dissolve. Você começa a normalizar o que antes lhe pareceria inaceitável. Aprende a se justificar. A dizer a si mesmo que não é o responsável, que a situação já estava quebrada, que o amor não entende de regras. Mas cada vez que você aceita ser o outro homem, você se treina para se tornar alguém que pega o que não lhe pertence. E isso muda quem você é. Quando finalmente tudo termina, porque sempre termina, o golpe não se parece com uma separação normal. Não é tristeza, é colapso. Ela desaparece, o escolhe definitivamente contra você, ou simplesmente passa para o próximo capítulo de sua vida. E você não apenas perde um relacionamento, você perde toda a estrutura de fantasia que o mantinha funcionando. De repente, todo esse tempo de espera, todas essas promessas, todos esses planos que nunca chegaram a existir, se revelam como o que eram. Nada. Você sacrificou sua integridade, talvez seu próprio casamento, sua dignidade e anos de sua vida para servir como amortecedor emocional de alguém que nunca teve a intenção de construir algo real com você. A recuperação é brutal.
Muitos homens descrevem essa fase como acordar de um feitiço. Eles olham para trás e não se reconhecem. A vergonha é profunda. O arrependimento esmaga. Como puderam ser tão cegos? Como aceitaram tão pouco? E o pior é a solidão. Você não pode buscar consolo sem julgamento, porque na história dos outros você não é a vítima. Você é o vilão. Você é o outro. Aquele que quebrou lares. Aquele que traiu. Alguns homens não se recuperam totalmente. Eles se tornam cínicos, desconfiados, incapazes de se entregar ou de confiar em ninguém. Eles viram até onde podem chegar e não podem desver isso. Cada relacionamento futuro fica contaminado pela suspeita e pelo medo. A mulher casada não apenas tirou seu tempo, ela prejudicou sua capacidade de amar de forma saudável. Deixou-o emocionalmente quebrado, sempre esperando traição, sempre antecipando o abandono. E esse é o preço real que você paga, muito depois de ela ter seguido em frente. Quando tudo esfria e o barulho desaparece, resta uma verdade que custa aceitar. Enquanto você se desdobra tentando entender o que aconteceu, ela segue com a vida dela. Tem a casa, a rotina, a estabilidade intacta. Provavelmente, em pouco tempo, voltará a contar a mesma história para outro homem. O mesmo relato sobre um casamento vazio. As mesmas promessas vagas, o mesmo drama cuidadosamente construído. Você não era especial. Era apenas mais um capítulo. E enquanto isso, outros também pagam o preço. O marido dela, saiba ou não, vive ao lado de alguém que mente para ele diariamente. Os filhos dela, se houver, percebem a tensão, os silêncios, a ausência emocional de uma mãe dividida em várias vidas. Estão aprendendo que o amor se esconde, que o compromisso se negocia, que a verdade é opcional. E você, a cada dia que permanece aí, escolhe a destruição em vez da construção. Você diz a si mesmo que é amor, mas o amor não precisa de vítimas. Não se alimenta da dor alheia nem se constrói sobre segredos. O que você viveu não foi uma história romântica. Foi uma tragédia onde todos perdem. Ele perde uma esposa honesta. Os filhos perdem um lar íntegro. Você perde anos, dignidade e uma versão de si mesmo que talvez não recupere totalmente. E ela perde algo mais profundo, a capacidade de enfrentar os próprios problemas. A saída é simples, mas não fácil. Corte total. Sem despedidas longas, sem conversas de encerramento, sem continuar sendo amigos, sem olhar as redes dela. Cada contato reinicia o vício. No início, parece que estão arrancando algo vital de você. Mas isso não é amor, é abstinência. Você não está perdendo alguém. Você está saindo de uma prisão. O trabalho real começa depois. Perguntar-se por que aceitou tão pouco. Que vazio o fez confundir intensidade com amor? Que parte de você se acostumou a lutar por migalhas? Se você não responder a isso, repetirá o padrão, com outra pessoa igualmente inacessível. A verdade final é esta. Ela nunca o escolheu por completo. E o mais trágico não é isso. É que você também não se escolheu. A pergunta agora não é se ela voltará, mas se você vai continuar se traindo por uma fantasia ou se vai decidir que merece um amor completo, público e honesto. E agora quero saber o que você pensa. Você acha que esse tipo de relacionamento pode terminar bem alguma vez ou sempre acaba igual? Onde você colocaria o limite? Deixe nos comentários.